Bom dia, bom dia! Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, energia, vibração, autoconhecimento. Esse é o propósito do canal, né? Um espaço livre para que possamos falar a respeito desses temas. E como você já vem acompanhando, a gente tem feito as leituras da Bíblia Peshitta, já famosa Bíblia Peshitta, que estamos finalizando aqui já, quase no finzinho do Velho Testamento, para assim que encerrarmos e iniciarmos o Novo Testamento, né? Então, só para reforçar, a gente tem o canal Conexões.crenças no YouTube, onde a gente tem mais de 400 vídeos postados com a leitura da Bíblia Peshitta, do Livro dos Espíritos, de orações, de práticas meditativas, etc. Temos também o canal Conexões.crenças no Instagram, onde temos a leitura diária de uma oração. Então temos bastante conteúdo aí para nos ajudar a manter a nossa vibração elevada. E em breve, não sei quando ainda, a gente vai começar a trazer conteúdos diferentes, mas a ideia é manter essa chama acesa. Vamos lá fazer a nossa leitura. Antes disso, eu sempre gosto de falar da Cliva Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Então, eles são responsáveis pela parte técnica. Se vocês precisarem de um suporte, um apoio no projeto de digital, procure por eles no @Clima Digital ou no www.climadigital.com.br. É isso aí. Então vamos lá, vamos fazer a sequência aqui. Nós estamos no livro de Ezequiel. Certamente hoje a ideia é finalizar o livro de Ezequiel. São 48 capítulos. Nós estamos no capítulo 43, certo? Depois de Ezequiel, vem Daniel, depois vem Oséias, deixa eu ver aqui o que tem ainda pela frente, Oséias, depois tem Amós, Obadias, Abacuque, são livros menores, né? Jonas, Miqueias, são vários profetas, né? Os livros dos profetas, Ageu, Zacarias, são vários livros aqui, mais ou menos umas... quantas páginas? Mais ou menos umas 100 páginas de profetas, né? Então a gente vai aqui, acho que até o final do ano, provavelmente, com essa leitura do Velho Testamento, e provavelmente em 2026 a gente inicia com o Novo Testamento, certo? Então vamos lá, pessoal. Chega de quais, né? E vamos dar sequência aqui ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 43. A glória de Maria chega ao templo. Depois me levou à porta voltada ao oriente, e eis que a glória do Alahá e de Israel veio do caminho do oriente. Seu som era como o som de muitas águas, e a terra resplandecia por causa de sua glória. A visão que tive era como quando vim destruir a cidade, conforme a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí prostrado sobre meu rosto. E a glória de Maria entrou no templo pelo caminho da porta voltada ao oriente. Então o Espírito me levantou e me introduziu no átrio interior, e vi que o templo de Maria se encheu de sua glória. Depois escutei o que me disse desde o interior do templo, enquanto um homem estava de pé junto a mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar das plantas de meus pés, no qual habitarei entre os filhos de Israel para sempre. Não será mais profanada a casa de Israel, e não mais profanarão o meu santo nome, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições, com os cadáveres de seus reis e com seus ídolos. Quando colocavam suas portas junto às minhas portas e seus umbrais junto a meus umbrais, havendo uma parede entre eles e mim, profanaram o meu santo nome com a iniquidade que cometeram. Por isso eu os consumi em minha indignação. Agora, pois, lancem diante de mim suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Quanto a ti, ó filho do homem, mostre esse templo à casa de Israel, para que se envergonhem por suas iniquidades cometidas contra mim, e tomem a medida de seu desenho, e se envergonhem pelo que fizeram deles a conhecer os detalhes do templo.
sua estrutura, seus acessos, suas saídas, todo o seu desenho, todos os seus estatutos e todas as suas orientações, e escreve isto à sua vista, para que observem todas as suas orientações e todas as suas instruções e as cumpram. Esta é a visão do templo sobre o cume do monte. Toda a área ao redor é santíssima. E estas são as medidas do altar em côvados, as quais são de 1 côvado e mais 1 palmo. A base média, 1 côvado por 1 côvado, e o anteparo na borda em todo o seu contorno, 1 palmo, assim para cada lado. Desde o solo até o anteparo inferior havia 2 côvados e sua largura era de 1 côvado. Desde o anteparo inferior até o superior havia 4 côvados e 1 côvado de largura. O lugar da queima do altar era de 4 côvados e desde o lugar da queima do altar para cima havia 4 chifres. O comprimento era de 12 côvados e sua largura de 12. Formava um quadrado perfeito. Seu anteparo tinha um comprimento de 14 côvados e 14 de largura nos seus 4 lados. Seu anteparo e a borda ao redor era de meio côvado. A base estava ao redor e seus degraus davam para o oriente. Depois me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor dos Senhores: estes serão os estatutos do altar para o dia que for construído, para oferecer oferta queimada sobre ele e aspergir sangue sobre ele. Aos sacerdotes e aos levitas da descendência de Tsadoc, que se chegam a mim para me servirem, declara o Senhor dos Senhores, darei um novilho do rebanho para expiação dos pecados. Tomarás parte de seu sangue e o aspergirás nos 4 chifres do altar, nos 4 cantos do anteparo e na borda ao redor. Aspergirás sobre ele e será purificado. Em seguida tomarás o novilho da expiação e o oferecerão em sacrifício de um lado do templo, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um cabrito do rebanho, sem defeito, para expiação. Assim purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando terminares de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. E os oferecerás perante Mariá, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão como ofertas queimadas completas a Mariá. Durante 7 dias oferecerão um cabrito para expiação a cada dia, um novilho e um carneiro do rebanho, sem defeito. Por 7 dias oferecerão assim purificação o altar e se consagrarão. Quando se acabarem estes dias, desde o 7º dia em diante, os sacerdotes ofertarão suas ofertas queimadas completas e suas ofertas sobre o altar, e eu me deleitarei neles, declara o Senhor dos Senhores. Capítulo 44. Os que seriam admitidos e excluídos no templo. Depois me fez voltar pelo caminho da porta exterior do santuário, que está voltada para o oriente, e a vi fechada. Então Mariá me disse: esta porta deverá permanecer fechada. Não será aberta e ninguém entrará por ela, porque Mariá, o Alahá de Israel, entrará por ela, deverá permanecer fechada. O príncipe se assentará ali e comerá pão na presença de Mariá, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá por ele. Em seguida me levou pelo caminho da porta do lado norte que está diante do templo, e vi que o templo foi cheio da glória de Mariá. Então caí prostrado sobre meu rosto. E Mariá me disse: Filho do homem, dispõe teu coração, observe com teus olhos e escute com teus ouvidos tudo o que falo contigo, todos os estatutos do templo e todos os seus detalhes, e olhe bem os acessos ao templo e nas saídas do santuário. E dize à casa rebelde de Israel: assim diz o Senhor dos Senhores: não vos basta com toda a vossa abominação, ó casa de Israel, mas também trouxestes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário e profanarem meu templo, oferecendo vós o meu pão, a gordura e o sangue, invalidando assim meu pacto com todas as vossas abominações? Não observastes os preceitos de meu santuário, antes vós, os guardiões de meu santuário, vos convertestes em guardiões que cuidam de si mesmos? Assim diz o Senhor dos Senhores: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e incircunciso de carne que esteja entre os filhos de Israel, estrangeiro algum entrará no meu santuário. Sequer os levitas que se
apartaram de mim, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, após seus ídolos, levando sua iniquidade. Pois estavam em meu santuário e ministravam na porta do templo, eles imolavam as ofertas queimadas completas e os sacrifícios do povo. Estarão, pois, diante deles para lhes servir, pois lhes ministraram diante de seus ídolos e foram por pedra de tropeço iníqua para os filhos de Israel. Por isso alcei minha mão contra eles, declara o Senhor dos Senhores, e levarão sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem, nem se chegarão a alguma de minhas coisas santas entre as coisas santíssimas, antes levarão toda a sua vergonha e toda a sua abominação que cometeram. E os farei guardas, cuidadores do templo e servos que farão tudo o que nele estiver. Mas os sacerdotes e os levitas, filhos de Tsadoc, que tinham o encargo de cuidar de meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se chegarão a mim para me ministrar e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, declara o Senhor dos Senhores. Eles terão acesso ao meu santuário e se chegarão à minha mesa para me ministrar e guardarão meus preceitos. Quando entrarem pela porta do átrio interior, eles se vestirão com tecido de lã quando ministrarem na porta do átrio interior. Também no interior porão turbantes de linho sobre suas cabeças e cingirão seus lombos com calções de linho. Quando saírem ao átrio exterior ao povo, retirarão as vestes com as que ministram e as deixarão nas câmaras santas, depois se vestirão com outras vestes, para que não santifiquem o povo com suas vestes. Não rasparão suas cabeças, nem deixarão crescer seus cachos, apenas cortarão o cabelo de suas cabeças. Os sacerdotes não beberão vinho quando entrarem no átrio interior. Não tomarão por esposa uma viúva nem uma divorciada, mas somente poderão tomar uma donzela da descendência de Israel, ou uma viúva que seja viúva de sacerdote. Instruirão a meu povo de modo que discirna entre o santo e o profano, e que discirna entre o imundo e o puro. Eles se levantarão nos julgamentos para julgar. Julgarão segundo minhas ordenanças, guardarão minhas leis e meus mandamentos durante todos os tempos de minhas festas e santificarão meus dias de repouso. Não se aproximarão de pessoa morta, para que não se contaminem, mas somente por seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã donzela que não tinha marido poderão se contaminar. Mas depois de se contaminar, contarão para ele 7 dias e então ficará puro. No dia em que ele entrar no santuário, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará sua oferta, declara o Senhor dos Senhores. Quanto à sua herança, eu sou sua herança. Não lhes dareis porção em Israel, porque eu sou sua porção. Comerão a oferta de cereal e a oferta pelos pecados, toda coisa consagrada em Israel será para eles. As primícias de todos os primogênitos de tudo o que vos apartardes serão para os sacerdotes. Também dareis as primeiras de vossas massas aos sacerdotes, para que haja bendição nas vossas casas. Os sacerdotes não deverão comer nada sufocado, nem despedaçado por alguma ave ou alguma fera. A herança dos sacerdotes, capítulo 45. Quando repartirdes a terra, devereis apartar uma porção para Mariá, e consagreis uma parte da terra, terá um comprimento de 25.000 por uma largura de 10.000, e será santa toda a extensão ao redor dela. Dela se tomará para o santuário uma área quadrada de 500 por 500 ao redor, com um espaço aberto de 50 côvados. E desta área tomarás 25.000 de comprimento e 10.000 de largura, e nela haverá um lugar muito santo. Esta será a porção da terra consagrada para os sacerdotes que ministram no santuário de Mariá e que se aproximam para servir a Mariá. E será para eles lugar para suas casas, lugar consagrado para o santuário. E uma superfície de 25.000 de comprimento por 10.000 de largura será a possessão para os levitas, que ministram no templo 20 casas. A possessão da cidade terá uma largura de 5.000 por um comprimento de 25.000 defronte da porção que se apartou do santuário. Pertencerá a todos os da casa de Israel. Para o governante do povo será entre a porção consagrada e a possessão da cidade, pelo lado oriental e pelo lado ocidental, ao longo da porção diante dela, desde o lado oriental até o lado ocidental. Será a possessão para os filhos de Israel e os príncipes de meu povo. Não
mas os prejudicarão e darão o resto da terra aos filhos de Israel, segundo suas tribos. Assim diz o Senhor dos Senhores: basta já, ó príncipe de Israel. Deixai de tomar a força e de saquear, e praticai o direito e justiça. Cessai de oprimir o meu povo, declara o Senhor dos Senhores. Tereis balança justa, peso justo e medida justa. Estabelecereis um peso e uma medida para receber os dízimos com a precisão a 10ª parte. Os pesos serão 20 geras, e o peso de cada um será de 25 peças de prata, e o peso de 15 vos equivalerá a uma mina. Apartai esta porção, a 6ª parte de um coro de trigo e a 6ª parte de um coro de cevada. E o azeite, 10 medidas, que é um coro, tomarão os dízimos de uma medida. E uma ovelha de cada rebanho de 200 e uma ovelha de cada rebanho de 200 de Israel será para a oferta de cereal, para a oferta e para a oferta queimada completa, para que os prejudique, declara o Senhor dos Senhores, todo o povo, para que os purifique, na verdade, não prejudique, para que os purifique, declara o Senhor dos Senhores. Todo o povo da terra apartará esta parte para o governante de Israel, mas o governante deverá prover ofertas queimadas completas e a oferta de cereal e a libação nas luas novas e nos dias de repouso, em todas as festas da casa de Israel. Ele apresentará a oferta pelos pecados, a oferta de cereal, a libação e a oferta queimada completa, a oferta que purifica os filhos de Israel. A oferta da festa da Páscoa, assim diz o Senhor dos Senhores, no primeiro dia, no primeiro mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue da expiação e espargirá sobre os umbrais da porta do templo, sobre os 4 cantos do altar e no umbral da porta do átrio interior. Assim deverá fazê-lo também no 7º dia do mês o homem que se descuidar ou se esquivar ou se equivocar, assim purificação a casa. Aos 14 dias do primeiro mês celebrarão a festa da Páscoa e comerão pão sem levedura durante 7 dias. Nesse dia o governante oferecerá um touro para expiação dos pecados de si mesmo e de todo o povo da terra. Durante os 7 dias da festa oferecerá como ofertas queimadas completas a Mariá 7 touros e 7 carneiros sem defeito, e para a expiação dos pecados um cabrito do rebanho diariamente. Também proverá como oferta de cereal um seá por touro, um seá por carneiro e um hin de azeite por seá. No mês 7º, aos 15 dias, celebrará a festa segundo estas coisas durante 7 dias, conforme a expiação dos pecados, conforme as ofertas queimadas completas, conforme a oferta de cereal e conforme o azeite. Capítulo 46. Rituais do dia de repouso de lua nova. Assim diz o Senhor dos Senhores: a porta do átrio interior, voltada para o lado oriental, deverá estar fechada os 6 dias de trabalho, mas não será aberta no dia de repouso, também no primeiro dia do mês será aberta. O governante entrará por fora pelo acesso do vestíbulo da porta e se deterá no vestíbulo da porta. Então os sacerdotes oferecerão suas ofertas queimadas completas e suas ofertas, e ele adorará no vestíbulo da porta e depois sairá, mas a porta não deverá se fechar até a tarde. Do mesmo modo, o povo da terra adorará perante Mariá a entrada da porta nos dias de repouso nas luas novas. As ofertas queimadas completas que o governante oferecer perante Mariá no dia de repouso serão de 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de um seá por touro e um seá por carneiro e por cordeiro, segundo suas possibilidades, e um hin de azeite por seá. No dia da lua nova proverá um touro sem defeito, seus cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de um seá por touro e um seá por carneiro e por cordeiro, segundo suas possibilidades, e um hin de azeite por seá. E quando o governante entrar, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá por ele. Mas quando o povo da terra vier perante Mariá, no templo da festa, o que entrar para adorar pela porta do lado norte sairá pela porta do lado sul, e o que entrar pela porta do lado sul sairá pela porta do lado norte. Não voltará pela porta pela qual entrou, mas sairá pela oposta. Mas o governante que estiver no vosso meio, pela porta quem entre, por essa sairá. E no tempo da festa, a oferta de cereal será de um seá por touro, um seá por carneiro e por cordeiro,
cada um segundo suas possibilidades, e um hin de azeite por sear. Quando o governante apresentar ofertas queimadas completas e ofertas voluntárias a Mariá, a porta que dá para o lado oriental será aberta para ele, a qual estava fechada, e oferecerá suas ofertas queimadas completas e suas ofertas como faz no dia do repouso. Depois sairá e fechará a porta. Diariamente se oferecerá um cordeiro de 1 ano sem defeito, oferta queimada completa a Mariá, amanhã após manhã. E apresentará uma oferta de cereal sobre ele, cada manhã uma sexta parte de um seá e uma terça parte de um hin de azeite para amassá-lo com a oferta de cereal para marear continuamente como estatuto perpétuo. Oferecerão os cordeiros, a oferta de cereal e o azeite, manhã após manhã, com a oferta queimada completa continuamente. Assim diz o Senhor dos Senhores, quando o governante der um presente a algum de seus filhos, sua herança será para seus filhos. Mas quando der um presente da sua herança a algum de seus servos, será deste até o ano que se lhe outorgue a liberdade, e depois será do governante. Mas a herança de seus filhos lhes pertencerá. E o governante não tomará da propriedade do povo, nem os defraudará com sua herança, mas dará a herança a seus filhos de sua própria herança, para que ninguém de meu povo seja retirado de sua possessão. Depois me levou pelo acesso que está junto à porta da câmara interior, santa dos sacerdotes, a qual dá para o lado norte, e vi que ali havia um lugar ao final para o lado ocidental. Então me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pelos pecados, e onde esquentarão a oferta de cereal, para que ao sair ao átrio exterior não santifiquem o povo. Em seguida me fez sair para o átrio exterior e me fez passar pelos 4 lados do átrio, e vi um pátio ao lado do átrio e outro pátio ao lado do outro átrio. Havia pátios pequenos nos 4 lados do átrio, com um comprimento de 40 côvados por 30 de largura. Ao redor dos 4 havia câmaras. Então me disse: esta é a cozinha onde os cozinheiros cozerão a oferta do povo. É muito louco, né? Porque é o nível de detalhe que eles dão aqui, né? Para os rituais, né? Para os prédios. Não entendo muito o sentido disso, sinceramente. Mas enfim, deve ter uma razão, né? Para que isso fosse orientado dessa forma, né? Naquela época. Capítulo 47, Visão do rio do templo. Então me levou novamente à porta do templo e vi que brotava água por debaixo do umbral oriental do templo. E esta água descia de um lado do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pela porta do lado norte e me fez dar a volta pelo lado externo até a porta do átrio, que dá para o lado oriental, e vi que a água brotava do lado direito. Ao sair, o homem glorioso, com uma medida em sua mão, mediu 1000 côvados e me fez cruzar pela água, até que me chegou aos tornozelos. Mediu 1000 côvados e me fez cruzar pela água, até que me chegou aos joelhos. Mediu 1000 côvados e me fez curar pela água, até que me chegou aos lombos. Mediu 1000 côvados, mas se tornara uma torrente que ninguém era capaz de cruzar, pois o nível da água aumentara e a torrente crescera, e ninguém era capaz de cruzá-la. Depois me disse: viste, filho do homem? Depois me levou e me fez sentar às margens da torrente. E quando me sentei, vi nas margens da torrente muitíssimas árvores em ambos os lados. Em seguida me disse: esta água que brota rodeia pelo lado oriental e desce ao lado norte. Desemboca no mar em águas contaminadas, mas a água se tornará doce. E toda criatura vivente que nasça no lugar onde esteja a água torrente viverá, e haverá muitos peixes por causa dessa água que ali caiu e adoça a água. E os pescadores permaneceram junto a ela, desde En-Gad até En-Iglim, para lançar as redes, e haverá nela muitos peixes como os que há no mar grande. Mas suas fontes e suas desembocaduras não se tornarão doces, mas serão salinas. E junto à torrente, em ambas as margens, crescerão toda classe de árvores frutíferas. Suas folhas não cairão e seu fruto não faltará. E no início de cada mês darão seus primeiros frutos, mas a água que bebem flui do santuário, seu fruto será para alimento e suas folhas para cura. Assim diz que tomem possessão cada um de seus irmãos, porque jurei dá-la a seus pais, e a terra vos será repartida em herança. Este é o limite da terra. Pelo norte, desde o mar grande, caminho de Edrom
e entra para Tzadá. Remat, Berot, Sefarvaim, que estão entre os limites com Damasco e entre os limites com Emat. Etzar, Metzataia, que está no limite de Avrão. O limite será desde o mar até Azar-Enã, que está na fronteira com Damasco, e Sipom, que está no norte, na fronteira com Emat. Este é o lado do norte. E pelo lado do oriente, entre Avrã, Damasco, Gilead e a terra de Israel, o Jordão limita sobre o mar ao oriente de Tamar. Este é o lado do oriente. O lado do sul é desde Tamar até as águas de Meribá, em Cadish, que pertence ao Mar Grande. O limite até Necar, que está na entrada de Remat, é o lado do ocidente. Repartirás essa terra às tribos de Israel, e quando vos repartirem a herança e os prosélitos que habitam entre vós, os quais lhes haviam nascido filhos entre vós, eles serão como descendentes de Israel, e compartilharão convosco a herança entre as tribos de Israel. Na tribo em que estiver o prosélito, ali lhe darão a herança, declara o Senhor dos Senhores. Capítulo 48, o derradeiro do livro de Ezequiel. Limites da terra prometida. Estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, a um lado do caminho de Etron, o qual está na entrada de Remat, e de Azar-Enã, e a fronteira com Damasco, que está ao norte junto a Remat, o qual é o lado que está ao oriente do mar, será de Dan. Junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Ashir. Junto ao limite de Ashir, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Naphtali. Junto ao limite de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Menache. Junto ao limite de Menache, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Robil. Junto ao limite de Robil, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Efraim. Junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Judá. Junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, estará a porção que vos poreis à parte, de uma largura de 25.000, e seu comprimento como uma das partes, e desde o lado oriental até o lado ocidental estará o santuário no meio dela. A porção que vos poreis à parte para marear terá um comprimento de 25.000 por uma largura de 10.000. A porção santa pertencerá aos sacerdotes. Ao norte 25.000 e uma largura de 10.000. Ao oriente 10.000, ao ocidente 10.000 e ao sul 25.000. O santuário de Mariá estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados dos filhos de Tzadok que guardaram meus preceitos e não se desviaram, tal como se desviaram os filhos de Israel e como se desviaram os levitas. E uma parte será para eles da porção da terra, um lugar muito santo no limite dos levitas. Defronte ao limite dos sacerdotes, aos levitas pertencerá um comprimento de 25.000 por uma largura de 10.000, seu comprimento total será de 25.000 por uma largura de 10.000. Não venderão nada dela, nem a trocarão, nem cederão as primícias da terra, porque está consagrada a Mariá. 5.000 que restaram sobre a superfície de 25.000 serão espaço para a cidade, para habitar e para áreas abertas, pois a cidade estará em seu interior. E estas serão as medidas. Pelo lado norte de 4.500, pelo oriente 4.500, pelo sul 4.500 e pelo ocidente 4.500. E as áreas abertas da cidade serão de 250 pelo norte, 250 pelo sul, 250 pelo ocidente e 250 pelo oriente. O que restar diante da porção consagrada será de 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e se localizará diante da porção consagrada, e seus produtos serão para alimento dos trabalhadores da cidade. E os que trabalhem na cidade serão trabalhadores de todas as tribos de Israel. Toda porção será de 25.000 por 25.000, e separarão a porção consagrada da possessão da cidade. E o que restar da porção consagrada e da possessão da cidade será para o governante da cidade. Pelo limite oriental, 25.000, e pelo ocidente, 25.000 pelo limite ocidental. Diante da porção do governante estará a porção consagrada e o santuário do templo no meio dela. Do que restar da herança dos levitas e da possessão da cidade, a parte do governante estará na cidade, entre o limiar de Judá e o limite, entre o limite de Judá e o limite de Benjamim. Quanto às demais tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental será de Benjamim. Junto ao limite de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Shemão. Junto ao limite de Shemão, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Isacar.
junto ao limite de Isacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Zebulon. Junto ao limite de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, será de Gad. E junto ao limite de Gad, ao sul, do lado sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá, santa herança junto ao mar grande. E esta é a terra que repartirão, como herança as tribos de Israel, e estas são suas porções, declara o Senhor dos Senhores. E estas são as saídas da cidade. Pelo lado norte, a medida será de 4.500. As portas da cidade serão segundo os nomes das tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao norte, uma de Rubil, uma de Judá e uma de Levi. Pelo oriente, a medida será de 4.500 e 3 portas, uma de Yosef, uma de Benjamim e uma de Dan. Pelo lado sul, a medida será de 4.500 e 3 portas, uma de Shemon, uma de Isacar e uma de Zebulon. Pelo ocidente, a medida será de 4.500 e 3 portas, uma de Gad, uma de Asher e uma de Naftali. Havia 18.000 por todo o seu perímetro, e o nome da cidade em seus dias será Mariá Shamaiá. E é isso aí. Finalizamos aqui o livro de Ezequiel. E a partir da próxima leitura, daremos início na continuidade, daremos início ao livro do profeta Daniel. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando a nossa leitura. Vamos em frente, um excelente dia a todos e um grande abraço.